Bem-vindas e bem-vindos ao nosso UTalks de hoje, um tema tão importante. Nós vamos falar sobre a prevenção ao suicídio no mês que estamos com a campanha Setembro Amarelo. E o nosso convidado já esteve presente aqui conosco. Ele é médico, psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e coordenador da campanha Setembro Amarelo, que tem como objetivo alertar a sociedade, combater o estigma e promover ações que incentivem os cuidados com a saúde mental. Bem-vindo novamente, doutor Antônio Geraldo! Pode pegar o bique aí, por favor. Muito obrigado. Ó, mineiro bom de conversa e de conhecimento, a gente gosta que volte mais do que uma vez, viu? Mais, né? Porque o nosso último de ansiedade e depressão foi tão enriquecedor, elucidativo. Você com o dom dessa oratória. Para mim foi uma experiência incrível fazer esse trabalho com vocês, fazer essa atividade que é tão importante, porque nós salvamos vida com isso. As pessoas aprendem e as pessoas estão carentes desse conhecimento. E quando você leva o conhecimento, que eu penso assim, não vai entender, não é um conhecimento médico. Não precisa. O que precisa saber é que a gente pode ajudar. E aí a gente faz uma coisa muito legal que é intervenção precoce. Se você intervém precocemente, você consegue salvar a vida de muitas pessoas. Se você deixa envelhecer, porque o preconceito faz isso, não deixa as pessoas procurarem ajuda, aí complica tudo. E é muito bom poder falar com vocês. E é muito bom falar, e é muito bom escutá-lo, porque se eu posso dizer de algo que eu tenho propriedade é sobre comunicação. E é tão bom quando a gente encontra um doutor que é um bom ou ótimo comunicador, fica completa a seara. Muito obrigado. Porque para decifrar essa esfinge que parece ser um monstro para muita gente, e é um monstro em termos de conhecimento e de informações científicas, você precisa traduzir também de maneira comunicativa para que chegue de maneira simples, como você bem disse, a informação. E tem que ser leve, né, Ota? Tem que ser leve, né, Flávio? Uma coisa que tem que ser suave, para que as pessoas não tenham medo de assistir e se identificar. E se as pessoas que nos assistirem se identificarem, que maravilha, porque não é uma sentença. Nós não somos juízes, nós não somos promotores, delegados, não vou aqui falar, porque senão o médico vai me rotular. Nada disso. A intenção é levar informação para que as pessoas possam se identificar. Identificando, você pode tratar, você pode cuidar, você pode dar um resultado para essas pessoas. E isso é a melhor coisa do mundo que podemos fazer, que é ajudar as pessoas. Exato. Quando a gente estava montando aí o nosso calendário de UTalks, veio o mês de setembro, a gente falou, bom, precisamos falar sobre o Setembro Amarelo, né? E aí, vamos ver então como é que é fazer contato lá, e soubemos que ninguém mais, ninguém menos, era o senhor quem coordenava essa campanha do Setembro Amarelo. Traduz um pouquinho, conta aí para quem está vendo do outro lado. Vou contar para vocês. Campanha do Setembro Amarelo. Aliás, você deve saber, mas quando foi fundado, quando foi iniciado esse projeto, essa iniciativa, essa campanha toda? Essa campanha nasceu, assim, uma história muito interessante, porque essa campanha nasceu com a morte de um rapaz nos Estados Unidos, um menino que era muito amado, chamado Mike, muito amado no bairro e na cidade onde ele morava, e ele tinha habilidades pessoais de mecânica, carpintaria, mas muito especialmente na mecânica. Ele pegou um Mustang, reformou o Mustang e pintou de amarelo. Estados Unidos pode dirigir com 16 anos, então esse menino circulava pelo bairro dele, no Mustang amarelo dele e tal. Só que esse menino adoeceu, ninguém percebeu, e esse menino cometeu suicídio. Aí ele teve um óbito por suicídio. Todos do bairro ficaram muito comovidos e resolveram fazer um lacinho amarelo para usar no dia do enterro dele, para acalentar os pais, dar apoio aos pais e também alertar, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer época da nossa vida e que isso era importante ser observado. Essa coisa cresceu dentro dos Estados Unidos, essa campanha, esse trabalho, e a OMS resolveu então colocar o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Eu fui convidado para fazer parte de uma caminhada no Ceará, beira-mar, onde as pessoas queriam alertar sobre a questão do suicídio. E foi um domingo
E nesse domingo eu falei, isso aqui tem que ser para o Brasil inteiro. E vamos levar então essa campanha para o Brasil inteiro. Eu procurei o Conselho Federal de Medicina, isso começou em 2013, efetivamente nós entramos em campanha em 2014, e o Conselho Federal de Medicina fechou com a Associação Brasileira de Psiquiatria para fazermos esse primeiro ano de campanha. Naquela data, nós convidamos outras instituições e tal, e começamos essa experiência. Então, em 2015... É isso que eu ia falar. Quando que foi o inicial? Então? 2013 foi a ideia, 2014 a primeira campanha nacional, e 2015 algumas instituições entraram para fazer conosco essa campanha. Já havia o Outubro Rosa, né? Já havia o Outubro Rosa. E aconteceu em 94 nos Estados Unidos. Né? E nos Estados Unidos, exatamente. Foi em 94. Exatamente. Quando aconteceu com o menino, bem mais tempo antes, só que não tinha nada disso no Brasil. Nós iniciamos, como toda campanha tem efeitos colaterais, então inicialmente nós percebemos que algumas coisas estavam andando fora do prumo, como deveria ser, e pessoas começaram a fazer mau uso disso, como por exemplo, uso comercial. De uma campanha dessa. Não dá, você não pode fazer uso comercial, um suicídio, morte das pessoas. Com uma tristeza. Com uma tristeza. Não vende produto com tristeza. Não, de jeito nenhum. Aí nós começamos a selecionar as instituições que ficariam conosco. Só que nós decidimos que o seguinte, não, vai ser só a ABP e Conselho Federal de Medicina, e todo o Brasil que quiser entrar na campanha seja bem-vindo, mas a responsabilidade técnica daquela campanha, do movimento, para usar as nossas marcas, nós deixamos sob a responsabilidade da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. Por quê? Porque muita gente acha, que é só chegar e falar sobre o tema e que está ajudando. Não está. Você pode aumentar os índices de suicídio. Porque não é... Tem as frases das pessoas falam assim, é preciso falar. Não, é mais completa essa frase. É preciso falar com responsabilidade. A pessoa certa. Da maneira correta. Olha só. Porque, por exemplo, nós estamos falar aqui, nós não estamos fazendo nenhuma glamourização. Nós estamos aqui para trazer informação importante para que as pessoas possam identificar os sinais, as situações mais desesperadoras que as pessoas podem encontrar e levar esse caminho e alertar que pode ser ajudado. Falou de suicídio, tem que falar. Pode ser ajudado para não suicidar. Praticamente mais de 90% dos suicídios são preveníveis. Quantos por cento? Mais de 90%. Meu Deus do céu, 90%. Só para voltar a falar do Mike, que retrata metaforicamente a história, a vida de muitas pessoas, né? Porque sim. Ele estava dentro de um Camaro amarelo, de um carrão. Mustang amarelo. Mustang amarelo. Aí você imagina quanta gente presa nas suas mansões, nos seus apartamentos, nas suas casas bonitas, né? Nos seus relacionamentos bonitos, né? Muitas vezes da porta para fora tudo é muito bonito, né? E também tem muito preconceito de que o rico, o que está bem estabelecido, não pode ter a depressão ou tem esse lugar também. Exatamente. E aí eu pedi licença para uma pessoa que é muito amiga de vocês dois, que é a Glenda, para contar uma história que a Glenda me contou e que eu nem sabia. Kozlovski, que está com a gente no outro Talks, falando da história dela, da vida dela. Isso, exatamente. Um fotógrafo britânico pegou fotografias de pessoas que tinham suicidado e pegaram fotografias de um dia antes, ou 2 dias antes, uma semana antes, e mostra que não aparecia ali. Naquela foto não era possível perceber que a pessoa tinha nenhum quadro, né? Nenhum sinal que a levaria a suicídio. Eu falei, Glenda, eu quero contar isso falando que você me contou. Pode? Ela pode falar à vontade, porque isso é importante. Então, assim, parece que a pessoa está bem, parece que está tudo normal, mas ela dá sinais de que precisa de ajuda. Com frases como, por exemplo, a pessoa vira e fala assim, eu quero dormir, não quero acordar nunca mais. Opa! Eita. Como assim? Você quer morrer para o mundo, né? Tá errado. Eu não tenho mais graça com a vida. A minha vida não tem mais valor. Opa! Que conversa é essa? Por que você está dizendo isso? Então, só falou, você tem que dar atenção. Porque aqui, nesta história, o cão que ladra morde. Se a pessoa falar que vai suicidar, ela vai. Se a pessoa tentou suicídio uma vez, ela tem grande chance nos próximos 6 meses de tentar novamente. E o pior, de obter êxito.
de conseguir realmente suicidar. Então, esse é um assunto que é grave no sentido de que temos que valorizar. Então, alguém falou que vai suicidar, o que você tem que fazer? Vem cá. Me dá a mão aqui, fica comigo, vamos conversar. Deixa sozinho? Não, hipótese nenhuma. Aí, se for o caso, pega essa pessoa, leva para um serviço de saúde. Não importa quem vai atender, qual profissional de saúde, mas nós sempre acreditamos que o profissional de saúde é o que vai estar melhor habilitado para fazer aquela primeira situação emergencial. Chegou no serviço de saúde, faz chegar em qualquer médico, não importa qual é a especialidade dele. E tem que deixar claro, está com pensamento suicida. Quebrar aquela crença, né? Eu não vou me meter. Não pode. Não vou entrar na intimidade dele. Tem que quebrar. Uma coisa, metendo a colher no relacionamento, mete a colher na psicologia da pessoa também. Tem que se meter, isso não tem esse papo. Você tem que pegar e ajudar a pessoa e tem que levar para que essa pessoa possa ter um atendimento. Porque chegou no serviço médico, se fala que tem ideia de suicídio, isso é igual internação. Como assim internação? É proteção da vida. Porque ali você está num ambiente onde você ficará protegido. Se deixar solto, a pessoa vai suicidar. A ideia do suicídio vem para quem sofre de uma depressão. Exatamente, a depressão é a doença mais prevalente em relação às pessoas que suicidam. Tem um trabalho... Tem o suicídio, perdão, claro, tem o suicídio em situação em que a pessoa está, por exemplo, financeiramente encurralada e não vê uma outra alternativa para a vida. Mas tem uma doença de base. Teria, de qualquer forma. Tem, sempre. Vou te explicar isso. Tem um estudo mostrando assim, pegou-se um brasileiro, fez um estudo pela OMS, onde ele pegou quase 16 mil prontuários médicos de pessoas que suicidaram. E foi ver esses prontuários. Dentro desse prontuário, ele encontrou que 96,8% daqueles prontuários, daqueles que suicidaram, tinha história de tratamento psiquiátrico ali dentro do prontuário. O que é que ele fez então? Percebeu que faltou 3,2% que não tinha. Mas em que situações? Países em que às vezes nem tinha direito, na África, por exemplo, tem países que eu conheci vários colegas que eram em Cabo Verde, eram 5 em Moçambique, agora tem mais, mas já teve essa situação, quer dizer, nem presença da psiquiatria existia nesses lugares. Então, lugares que prontuário era ruim, por isso a gente fala assim, cerca de 100% de quem suicida tem doença mental. Porque é o seguinte, você tem aqui o Pedro, que teve uma situação financeira podre e não suicidou. E o outro suicidou. Por quê? Por causa da base dele, que é uma base de alguém que tem depressão, ou, vamos pegar nesse estudo, por exemplo, o que foi mostrado? Que cerca, mais ou menos, 36% das pessoas que tinham suicidado, desses 96,8%, tinham doenças chamadas transtornos afetivos, que é transtorno de humor bipolar, depressão, que é o grosso, que é o mais presente. Cerca de 22, 23% abuso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas. Aí vem 10, 11% de transtorno de personalidade, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, aí depois vem menos, transtornos alimentares e outros quadros psiquiátricos. Somando tudo, vai dar 96,8%, que é altíssimo. Então, assim, tem doença mental. Se tem doença mental, precisa chegar ao tratamento, precisa cuidar. Por isso que a OMS coloca que mais de 90% pode ser prevenido. E até aqui está valendo, doutor, mesmo com o fim da pandemia, os reflexos da saúde ainda existem, né? Ou a falta dela, os reflexos da má saúde, né? Após a pandemia, o percentual de pessoas diagnosticadas com depressão dobrou. A pandemia matou por dentro muita gente, destruiu, melhor dizendo, né? Chegando a 11,3%. Diante disso, eu pergunto, como é que é o papel do cuidado com a saúde mental na prevenção da saúde, do suicídio e na diminuição desses números todos? Olha só, a pandemia foi que passa pelo nosso amigo ali. Sim. Claro. Passa pelo treino aqui. Com certeza. E eu chego lá nesse minuto. Antes da pandemia, nós éramos para e pá ali com os Estados Unidos do número de pessoas, não, com o percentual de pessoas com depressão. Nós tínhamos 5,8%, Estados Unidos tinha 5,9%.
Depois da pandemia, foi feito um estudo que saiu no iniciozinho de 2022, chamado Vigitel, que é esse estudo que você citou, muito legal você ter citado, pulou isso para 11,3%. Por quê? Qual é a situação que faz com que o Brasil esteja em primeiro lugar no mundo de pessoas com depressão? País de povo feliz, como dizem, né? Só na história, só na conversa. Na realidade não é isso, é só imaginar que só ida 20 e tantos milhões. Matou a charada. A charada é essa. O que aconteceu com a pandemia? Migração de classe social para baixo, instabilidade política, incertezas políticas, né? Insegurança. Então, você não tem a segurança. Você chega nos Estados Unidos, você compra essa camisa aqui, você compra esse copo aqui, essa caneca aqui, por $22. Opa. 5 anos depois, você chega lá, $22. Aí, 10 anos depois, $22. É norte, sul, leste, oeste. Leste-oeste. Não adianta você fugir para outro estado que vai ser o mesmo preço mais ou menos. $22. Isso dá segurança. Migração de classe social para baixo, nós fizemos uma pesquisa durante a pandemia com 1 milhão de pessoas, nós enviamos 1 milhão de funcionários, trabalhadores de saúde mental do SUS. Tivemos 230 mil respostas, isso é recorde, assim, é difícil de você ter um N desse para fazer pesquisa, né? Você sabe disso, que não é mole um N desse. Boa. E aí... Ação física, então? E que responderam 180 mil pessoas, mostrando que já no início da pandemia já foram aumentando esses índices de doença. No final de tudo que nós fizemos, uma das coisas que nós percebemos era o quê? Perda financeira te desprotege, ficando mais vulnerável a suicídio. Então você tem a questão afetiva, por exemplo, uma família estruturada. Ok, isso se perde quando você tem perdas financeiras. Então você perde algumas proteções que Tem rachaduras nessa base, né? Exatamente, perfeito, Ota. É isso aí. E aí você fica susceptível à situação. E aí, onde coisas como, por exemplo, a atividade física durante a pandemia. Subiu tudo. Subiu a ausência dela, que as pessoas não fizeram, né? Ah, entendi que achei que elas estivessem procurando... Necessidade, sim, mas não se tinha. Não se tinha. Antes que teve o boom dessa... Houve uma redução significativa da quantidade de movimento, né, de atividade física. Tudo fechado. Lógico, que tem sentido. Pós-pandemia, o que a gente começou a ver foi um ligeiro aumento, até porque houve uma, né, assim, percepção. Aí o boom que o Ota falou da procura. Isso. Mas durante, galera em casa. Durante em casa, pois é. E isso fez com que aumentassem as doenças mentais. Só que doença mental tem uma questão, Flávia. Depois que você estoura o quadro, ele não cai igual caiu, por exemplo, a questão da Covid, cai e tal. A doença mental, você mexeu com ela, ela apareceu, estava aqui, subiu, ela vai manter ali num platô. Ela gatilha e não recua fácil, né? Não. Às vezes são anos ou a vida inteira tratando. O que faz uma grande diferença. Uma tragédia, um acidente, uma guerra, qualquer situação que te deixe... E você tem migração de classe social para baixo quando tem um adoecimento mental, em que tira, por exemplo, a condição da pessoa de ter renda, continuar ter renda financeira para se sustentar, manter-se na faculdade, manter-se em trabalho. Por quê? Por causa das dificuldades que muitas delas dão. Por isso que doença mental não é algo para se brincar. Você entra no tratamento, você tem que tratar. E aí, eu brinquei isso com você, né? Mas antes aqui nos bastidores, eu disse para ele, pessoal, minha prescrição número 1 para todos os meus pacientes é atividade física diária. Mas não é atividade física diária de 3 horas por dia, 1 hora. Não precisa ser isso. A gente precisa de 30 minutos, 40 minutos, diariamente, 365 dias no ano. Ah, doutor, mas e sábado e domingo? Eu falei, você não come sábado e domingo? Você não bebe sábado e domingo? Água, suco, tudo que você tem que fazer. Então, assim, atividade normal. Aí, nós paramos conversando aqui, falando assim, exercício físico diário. Que a atividade física é natural do ser humano, né? Todo mundo anda, todo mundo, entre aspas, mas a ideia é essa, que andar, por exemplo, seja um ato normal, como falar, como ter atividades fisiológicas e tal. Então, o exercício físico, ele protege as doenças mentais. Ele ajuda. Em alguns casos, por exemplo... Primeiro remédio, né?
Ansiedade leve, você trata com exercício físico. Depressão leve, você trata com exercício físico. Então, assim, tem que fazer isso. Além disso, a gente tem outras sugestões que eu chamo de higienoterapia, que é ensinar o que comer, o que não usar, né? Não usar drogas, não usar estimulantes, não usar refrigerantes. Por quê? Porque você tem muita cafeína, cafeína é um estimulante, aquele estimulante vai atrapalhar, aumenta o metabolismo hepático e faz com que medicamentos sejam jogados fora. E muita gente não explica isso para quem usa medicamento. E aí a pessoa, às vezes, nunca tem o resultado que precisa. Rafa, lá na sua rotina, pós-pandemia, você percebeu pessoas que vinham com pesos na consciência, não só físico, mas especialmente mental? Tipo, quero saúde, quero viver, quero ter uma sede, uma ânsia por isso? Você descobriu, você percebeu isso claramente? A gente tem alguns dados, né, já mostrando um pouco isso, mas assim, vou falar um pouco da minha prática, vou sair até um pouco da ciência nesse sentido. Na nossa prática foi nítido, assim, à medida que a gente pôde voltar a algumas atividades, à medida que a praia foi sendo liberada, à medida que isso foi acontecendo, era nítido assim, que muitas pessoas estavam buscando o exercício não só pela estética, que pelo menos aqui no Rio de Janeiro, esse muitas vezes acaba sendo o primeiro passo de muitas pessoas, mas muito pela saúde mental, pelo bem-estar, por se movimentar, por entender que ficar 4, 5 meses que a gente ficou trancado em casa, cara, como aquilo foi estranho. E olha como ficar parado tanto tempo afetou a saúde mental. Então, isso é fato, né? A gente percebe isso na prática, a gente tem alguns dados agora mostrando isso também. Mas só para não esquecer desse ponto, para a gente deixar bem importante, né? Talvez a galera que está ouvindo a gente tenha ficado com alguma dúvida. Rafa, exercício e atividade física não são a mesma coisa? Elas se entrelaçam, né? Então, atividade física, qualquer coisa que a gente faça é uma atividade física. Se eu sair daqui, né, e for correndo, pegar um ônibus, isso é uma atividade física, mas não é um exercício. Então, tudo que eu faço de movimento, se eu estiver limpando a casa, é uma atividade física, mas não é um exercício. Qual é a diferença entre um e outro? Atividade física é qualquer movimento. A partir do momento que eu levantei dessa cadeira e começo a me mexer, eu estou fazendo uma atividade física. Exercício é algo estruturado, né? Normalmente é estruturado, pensado, tem dia, hora, tem tempo para iniciar, para terminar, repetições. tem progressão. Exato. Às vezes tem repetições, dependendo do exercício, mas enfim, normalmente é algo com algum tipo de estrutura, exatamente para que a gente possa pensar em progressão, né? Para onde a gente está indo, qual é o objetivo, o que a gente está buscando. É uma curva de estudo também, né? Aí sim, aí a gente, né? Por isso que o que a gente estava comentando aqui no backstage era que você ter algo que você possa implementar com uma estrutura específica é que é fundamental para quem está. E aí, Rafa, nós sabemos que o exercício físico e o exercício físico com essa estrutura funciona como remédio. Então, quadros leves, importantíssimo. Quando você soma exercício físico mais psicoterapia, por exemplo, você já aumenta o percentual de possibilidades de tratamento, que sai de 55% dos casos, pula para 65%. Quando você acrescenta o medicamento, aí já aumenta, já vai lá para cima. Por quê? Porque você está usando de 3 formas distintas de cuidado. Então, assim, o medicamento sozinho é bom? É essencial para alguns quadros, é impossível tratar sem ele. Mas quando você acrescenta atividade física, você dá um up aqui, ó. Entra com um remédio natural que pode compensar o artificial. Muito. Não compensar, mas somar efeitos. Somar efeitos. Até vou fazer um adendo nisso, assim, esse então, ano. Desculpa, então se eu botar atividade física na minha vida, não quer dizer que eu vou diminuir a quantidade de remédio se eu estiver tomando remédio. Talvez até aconteça com o tempo progressivo. Mais ou menos, os dois podem acontecer. O que é interessante é que assim, a qualidade de vida é outra. A qualidade de vida muda. Fique mais, entre aspas, fácil para poder enfrentar os problemas que essa pessoa esteja... E também para ter a resposta farmacológica. Ótimo. Você aumenta a resposta farmacológica. Vou dar um exemplo rápido aqui, Flávio, você fala em seguida. Diabetes. Se você só usar o remédio para diabetes, é um resultado. Se você usar o remédio para diabetes mais atividade física, o resultado é outro. É isso. É a mesma coisa. É azeitando a máquina, né? Exatamente. Eu ia só complementar que para quem está sofrendo de uma depressão, é difícil dar esse primeiro passo. Diferente de uma diabetes da vida, para quem está sofrendo de depressão, está naquele lugar procrastinado, que não quer sair dali, que não quer ter iniciativa. E a gente até falou sobre isso.
O senhor até falou sobre isso, eu acho, no outro Talks. A gente já falou sobre isso, que assim, o primeiro passo deve ser sempre a busca de um exercício que você goste. Então, o primeiro passo seu para tentar inserir essa atividade, por mais que você não tenha aquela iniciativa, aquela vontade, procure algo que você gosta. Você gosta da dança? Vai dançar. Você gosta de caminhar? Então vai caminhar. Para depois você inserindo outras coisas, né? Porque é desafiador para a pessoa que está naquele estado de depressão e que não quer sair dele. É muito difícil. Na verdade, ainda ontem eu disse isso para uma pessoa. Falou assim, ó, doutor, eu até quero fazer, mas eu não consigo. Mas eu vou tentar. Eu falei, não adianta. Se você não tomar o antidepressivo para te tirar desse estado de total inércia aí que você está, não vai adiantar. Vai dar o primeiro passo. Porque a dinamia, quer dizer, essa ausência do dinamismo, a ausência da capacidade de se movimentar, de fazer, é da doença. Então você está travado. Você tem que ir lá e tirar aquela travazinha aí para poder iniciar. Aí as pessoas iniciam e tem que lembrar sempre, atividade física é fantástica, se for feita ainda ao ar livre, melhor ainda. Por quê? Porque a luz solar tem uma importância muito grande. Porque a presença da vitamina D também tem uma importância muito grande. Então são cuidados que você vai somando. Quando você soma tudo isso, né, horário de dormir, horário de acordar, você tem que ter uma regularidade, porque assim, não, eu durmo 2 horas da manhã, acordo meio-dia, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Isso não é um ritmo circadiano, né? Que é o ritmo de cerca de um dia, de circadiem, né? Você tem que ter horários regulares. Durante a pandemia, eu dei muitas entrevistas explicando isso para as pessoas. Assim, não é porque está em casa que vai quebrar o ritmo circadiano. Você tem que acordar, tomar seu banho, arrumar, ficar bonito ou bonita e sentar para fazer seu trabalho, como se você estivesse saindo de casa. Por quê? Nossa, quantos casos, né, que nós pegamos as pessoas ali em reuniões pelo Zoom, pelo Meet, pijama o dia de todo. pijama, brincadeira. As pessoas esqueciam e levantavam, tava de terno e gravata em cima e bermuda embaixo. Né? Vários. Gente passando na frente da câmera de roupão, que nem a esposa do Fábio Pochá passando de roupão no closet. Exatamente. Doutor, agora temos muitos pais que estão nos assistindo. Nós somos pais aqui e a gente está muito atento, especialmente pela inspiração principal do Setembro Amarelo, no pior dos sentidos, uma inspiração, mas que serve como uma campanha linda que foi do Mike, né? Desse garoto aí. 17 a 29 anos é a faixa que mais é a 4ª causa de morte. O suicídio foi a 4ª causa de morte nessa faixa etária de 17 a 29 anos. E até nessa faixa etária tem aquele clube... 15 a 29, né? É de 15, 14 não, de 15 a 29 anos. E tem até aquele famoso Clube dos 27, né? Onde Janis Joplin se suicidou com 27 anos, o Kurt Cobain, a Amy Winehouse, pessoas que morreram por suicídio ou não, depressão ou não, enfim... E é assustador imaginar essa faixa etária, tanta gente passando por esse desafio tão grande. A pandemia deve ter potencializado muito isso, né? Olha só, você falou o clube fica trancado no quarto, né? Fica trancado no quarto ali, né? Exatamente. A pandemia piorou isso, e piorou bastante. Você pega essa faixa etária de 15 a 29 anos, 15 anos, o cérebro ainda está em formação. E esse cérebro em formação, se você joga coisas lá dentro, ele pega tudo. Tá uma esponja maravilhosa ali para captar tudo, de bom e de ruim. Aí você pegou, e quando durante a pandemia manteve todo mundo dentro de casa, trazendo o tema que você colocou da pandemia, você colocou muita gente muito próxima à bebida alcoólica. E bebendo muito dentro de casa, e diariamente. E usando muita droga dentro de casa, e diariamente. Isso com certeza... É como um escapismo, né? Exatamente. E com certeza isso só subiu lá em cima os índices das doenças mentais. Por quê? Óbvio, e você pega nessa idade, 15 anos, é para sempre, não tem volta. Por quê? Porque o cérebro pega aquela informação assim, isso para mim é importante, que a gente tem uma coisa que acontece de 7 em 7 anos, que chama poda neural. Se você nunca bebeu até os 14 anos... Todos aqueles terminais lá do sistema nervoso central, lá dos neurônios para álcool, eles foram sendo cortados. Aí chegou os 21, não bebeu nada, foi cortando. Aí chegou, não vai ter mais como. É sério isso, doutor? Tem uma... Isso é a poda neural. Você não estimula. Não tem. Então, você não apresenta.
Você nunca vai ter dependência, por exemplo, se você chegar aos 22 anos de idade e nunca tiver usado bebida alcoólica, houve a poda neural lá dentro de então, todos os terminais Estados Unidos permite o dirigir aos 16, mas o beber aos 21. Exatamente, por causa das podas neurais. Por quê? Aquele menino que aprende a dirigir aos 16, ele aprende, vai ser um ótimo motorista. Que aprendeu ainda com espuma, todinha ali, ó, esponjazinha, pegando tudo ali, né, e grudando. O que aprendeu a beber também. O que aprendeu a ter atividade sexual também nessas faixas, também. Ele vai sentir mais necessidade do sexo, ele vai sentir mais necessidade do álcool. Aqueles que chegaram aos 21 e não fez isso, a chance de ser um alcoólatra então, é baixíssima. Então, se eu tiver com 50, que é a minha idade, se eu começar a beber hoje que nem um pinguço, com uma... Você nem consegue. Isso que eu ia falar. Então, o cérebro é uma esponja que ela seca se você não molhar ela lá novinho. Com aqueles estímulos. Sim. Aqueles seja ele qual for. Até o esporte, até a atividade física, então. Sim. Será que é isso mesmo? Então, porque você poda. Você vai então, quanto antes eu inserir a atividade física na cabeça de um garoto, mais fácil ele vai estar adotando isso. Mas de novo, os Estados Unidos, Flávia, aí, o que é feito nos Estados Unidos? Eles estimulam o esporte desde cedo. O que você dá? Valorizam. Exatamente. O que você dá? Você dá faculdade pro cara. Se o cara é um grande esportista, não, você tem faculdade de graça. Por ser um grande esportista. Por isso que eles têm o grande resultado nas Olimpíadas. Por quê? A esponja tá bombando, eles valorizam. Valoriza ela, então estimula a fazer. Saúde lá na frente. Exatamente. E é hereditário, doutor? Ou acontece mais em homem ou em mulher, por exemplo? A tendência... Legal. Ali, ó, são 12,6% por cada 100 mil homens, em comparação com 5,4% por cada 100 mil mulheres morrem devido ao suicídio. Vou explicar isso aí. Isso é bem interessante. Esse dado seu é bem interessante. Quem tenta mais suicídio? Mulher. Quem morre mais? Homens. Por quê? Porque as mulheres usam métodos menos letais. Os homens usam métodos mais letais. Mas e se essa mulher for médica? Aí, mais mulheres que morrem, porque ela sabe o meio letal de suicidar. E se essa mulher for uma militar? Mais mulheres morrerão, porque mulheres tentam mais, homens tentam menos. Mulheres têm menos êxito, homens têm mais êxito. Se você pegar na população em geral, nós temos, antes da menopausa, 2 mulheres com depressão para cada um homem. Depois da menopausa, pula para 3, 4 mulheres para cada um homem. É mesmo, é? Então, mulheres têm mais depressão. Mulheres tentam mais suicídio. Homens obtêm mais êxito com isso. Esse nome é horrível, né? Êxito. Como se fosse algo bom. Mas esse é o nome. Fatal. É porque é mais fatal. Então, isso faz toda a diferença. O que acontece? Então, quem morre mais? Morre mais homens. Porque eles usam métodos mais letais. Na verdade, a mulher também. Mas a mulher tenta mais. Sim. Dependendo da profissão, né? Claro, como eu disse. Quem sabe como fazer, acaba morrendo mais do que os homens. E tem o fator hereditariedade aí? Boa, você falou e passou aqui. Imagina. Hereditariedade é importantíssimo. Se você estiver colhendo a história de uma pessoa e falar assim, na história tem história familiar de suicídio? Aí o cara fala, tem, a gente já liga mais uma luzinha. Opa, já tem história de suicídio na família. Se tem história de suicídio na família, o risco dessa pessoa de suicidar que está doente é grande. E é grande, e é muito grande. Então a gente já, deixa eu cuidar aqui de forma a usar um medicamento anti-suicídio nessa pessoa, que previne o suicídio. E você precisa fazer um contrato ali com a pessoa que você está atendendo para saber dela o seguinte, não me minta, você já pensou em suicídio e tal, aí você deixa passar... Você não pode registrar só que falou que nunca pensou. Quando chegar lá na frente, você volta. Você já fez mais intimidade na consulta ou no relacionamento interpessoal. Aí você pergunta, mas assim, ideias de morte? Ou ideias de morrer? Ideia de sumir e abandonar tudo? E de acabar com tudo? Não tem medo de perguntar. Tem que perguntar. Mas tem que seguir adiante com a pessoa, porque senão você vai cutucar... Vai deixar a interrogação piscando lá, gigantesca. E aí é pior. E doutor, aí, vamos lá, essa coisa hereditária que a Flávia trouxe é muito interessante. O pai sofreu com depressão, já tentou suicídio, não faleceu, graças a Deus. O filho tem depressão.
O senhor já viu situações como essa em que pai e filhos estão em casa sofrendo a mesma coisa e vira aquela bola incontrolável? A família está um caos? É raro? Eu atendo várias famílias em que nós temos 3, 4 pessoas com depressão. Na mesma casa? Na mesma casa, na mesma família. Porque a depressão é hereditária. As doenças mentais, ela tem realmente uma hereditariedade aí importantíssima. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. Quando você vê o menino, você pode buscar. O pai na mãe, ou no tio, na tia, ou no avô, vai ter alguém. Vai na árvore lá, né? Depressão também. Tem uma pessoa com... Pode buscar que vai ter. Aí você quer saber. Aí você começa a falar, não tem não. Daí a pouco... Mas você tem algum caso de alcoolismo? Ah, meu tio era alcoólatra. Aí você vai puxar. Mas não sei o quê. Isso tudo era quadro de depressão. Não diagnosticado, não tratado, porque o preconceito é muito grande, né? Todo mundo acha que o psiquiatra é meio doido ou só trata de doido, que é um preconceito monstro em relação a tudo isso. Por isso que a gente luta tanto contra o preconceito. E o Setembro Amarelo, nosso Setembro Amarelo, é a maior campanha anti-estigma do mundo. É a maior campanha anti-preconceito do mundo. Agora imagina com Ota e Flávia dentro. Agora arrebenta. Vamos fazer setembro junto com Outubro Rosa, vai ser Outubro Rosa e Amarelo, Novembro Amarelo, vai ser tudo assim. Nós estamos trabalhando 365 dias por ano na prevenção do suicídio. É lógico. E aí eu pergunto o seguinte, falando dessa campanha do Setembro Amarelo que está se tornando cada vez mais potente, a última foi A Vida é a Melhor Escolha? Isso. Né? Era esse Isso, tema? Exatamente. E qual é a participação aí do serviço público nesse combate ao suicídio hoje? Olha, muito aquém da necessidade. Imagino. Nós passamos muitos anos buscando essa aproximação. Quem pode fazer campanha forte é o governo federal, né? Governo federal ou então grandes nomes, como vocês, por exemplo, que são grande nome das mídias sociais e tal, que tem condições de fazer campanhas crescerem e tal. Nossa associação nós vivemos de uma vez por ano, a pessoa paga uma anuidade e é disso que a gente vive. Então, assim, não tem condição de bancar uma campanha nacional onde são envolvidos milhões e tal. Até você me indicou lá a empresa para me ajudar na comunicação. Tamo junto. E nós vamos querer exatamente para isso. O que a gente tem federal fazendo efetivamente sobre isso? Pouquíssimas coisas. O que eles nos atenderam até hoje, ou nos atendem até hoje? Iluminar os órgãos públicos de amarelo, faz uma palestrazinha ali uma vez por ano, no setembro, e as pessoas falam assim, olha que frase horrível, vamos comemorar o Setembro Amarelo. Comemorar? Que comemorar, bacana? Tem que comemorar nada. Nós temos aqui trabalhar, unir todos os esforços para falar disso, como nós já falamos, né, meses atrás, e estão voltando a falar aqui de saúde mental. Isso é campanha, que é anual o tempo inteiro. Setembro você une os esforços e pede todo mundo para poder falar responsavelmente sobre o tema. Construtivamente. Exatamente. Porque noticiar suicídio, você aumenta os índices de suicídio. Quando, fulano de tal suicidou, os índices aumentam. Agora, se você falar assim, como nós estamos fazendo aqui, falar sobre o tema e passar orientando, esmiuçando tudo sobre isso, você diminui os índices de suicídio. O que é que falta hoje na nossa campanha? Campanhas nacionais, que é o que a gente pede o tempo inteiro ao governo federal para fazer. É preciso fazer, é preciso entrar nas campanhas. E essas campanhas não pode ser política de governo, tem que ser política de Estado. Lógico. Não interessa, para nós, por exemplo, da campanha Setembro Amarelo, prefeituras do Brasil inteiro têm entrado, mas só faz os festejos. Isso é horrível, fazer festejos. Nós temos que fazer o quê? Preparação para atendimento dessas pessoas de forma adequada, prevenindo precocemente. Depois de tantos anos de campanha, nós tivemos um treinamento, o ano passado, do SAMU, pela primeira vez, para poder saber acolher quem tem doença mental. Mas esse treinamento ficou aquém daquilo que nós propusemos e que nós queríamos. Até uma pergunta que eu tenho curiosidade. Você falou do SAMU. Eu fico imaginando, o Corpo de Bombeiros, o SAMU, a polícia, os nossos serviços públicos que atendem as comunidades, a comunidade como um todo, a população como um todo, são preparados
para atuar diante de um cenário de alguém está na ponte ali para se jogar. Alguém se trancou naquela casa. Mais delicada que tem que saber como chegar, né? Existe um preparo, horizontalmente falando, ou são poucas pessoas em cada ambiente desse preparadas para, assim como o negociador do sequestro, para evitar a morte de uma pessoa? Olha só, em relação à polícia militar, não tem nenhum treinamento para isso. Eu circulo pelo Brasil inteiro, a gente conhece vários serviços do Brasil em relação a isso, polícia militar não tem. Bombeiro tem um treinamento razoável, tá? SAMU também apenas razoável. Acaba que os bombeiros acabam fazendo mais em relação a isso do que o próprio SAMU. No SAMU, nós fizemos já proposta para treinamento gratuito de todo o SAMU brasileiro, mas está muito aquém do que precisa. Nós precisamos realmente ter um trabalho específico de prevenção. Por quê? Porque os índices de suicídio no Brasil, enquanto no resto do mundo cai, no Brasil só aumenta. Se você pensar assim, em 1980, o número de mortes por doenças cardíacas era enorme, caíram. Cânceres, caíram. AIDS, caíram. Suicídio, aumentou. Então está errado. Por quê? Porque falta assistência pública adequada. Nós não temos uma boa política de saúde mental no Brasil. E muito menos a prevenção. Nem promoção de saúde, nem prevenção. Porque a gente podia ter promoção de saúde. Você não acha que falta, por exemplo, sobre os esportes? Totalmente. Cadê a prevenção? Você podia ter muito mais esportistas, muito mais incentivo para a área de esporte, dos esportes como um todo, mas não, fica um negócio muito restritivo. Só futebol que se fala no Brasil. Só futebol que leva para os estádios, não sei o que. Tinha que ser diferente. É preciso fazer diferente. E doutor, estava aqui querendo saber quais organizações que oferecem recursos. A ABP é o hub, é o cérebro e o corpo, o coração da distribuição dessa preocupação, dessa conscientização por todos os lados. Mas para a turma que está no norte e no sul, aliás, essa é uma coisa até interessante, no sul do país, né, é um índice maior, talvez o índice maior do Brasil em tentativas de suicídio ou suicídio. Suicídio em geral. Suicídio em geral. Nós temos o Rio Grande do Sul, que é campeão. Que é uma coisa ligada ao frio? Fico me perguntando, será que é uma coisa da... Tem vários fatores. Vários fatores. O frio leva uma coisa para... É que nem nos países muito frios, como a Rússia, por exemplo, que a bebida, o cigarro levavam um índice de suicídio gigantesco por causa da baixa temperatura. Depressão no sul, nós Londres, temos a falta do sol. A falta do sol, Depressão sazonal, que é essa aí da falta do sol, isso tem uma importância enorme, o que você está falando, é real. Mas no sul você tem alguns fatores. Por exemplo, você comparou em relação ao fumo, em relação ao uso de álcool na Rússia. No sul nós temos um alto índice de usuários de cigarro, um alto índice de pessoas usuárias de vinho diariamente. Por causa do frio, provavelmente. E grandes fazendas de tabaco. Olha só, então tem uma correlação... Tem uma correlação aí que é importante. Mas o pior de tudo isso é a falta de assistência psiquiátrica adequada para a população pobre. A população carente. Coitado, não tem acesso. O povo brasileiro, coitado. Não imagina, doutor. Não tem acesso. Se essa é uma doença invisível, que não é tátil, que não é perceptível a olho nu. Exatamente. Objetiva, imagina, se um cara tá... é tão difícil. O brasileiro é um sobrevivente, é um guerreiro. Essa ausência de possibilidade de tratar, né? Eu quero ir num psiquiatra. Onde é que eu vou? Eu quero um atendimento psiquiátrico. Aí o que tem no Brasil? Tem os chamados CAPs. Não é muito melhor estruturado, menos pior, eu quero dizer. Falei errado. Mas tem uma política de saúde mental ruim, porque é um tipo de política que é a política do Ministério da Saúde, que está em vigor, que encontra-se no momento fazendo, é assim, eles não acreditam que a doença mental exista. Que coisa terrível. Então eu não preciso, mas tem uma jogada nisso, né? Se eu não acredito que ela existe, eu não preciso te oferecer, eu não preciso de investimento. Flávia, bateu, é isso aí. E talvez aquela doença não tem investimento. E a doença visível, vamos chamar assim, talvez seja prioritária para eles, né? Talvez seja isso também, um raciocínio de resultados, vamos chamar assim. Eu não conheço nenhum país do mundo, eu não vou falar aqui da África, mas, por exemplo, que você tem dentro de uma UPA benzedeira. Né? Que você vai oferecer chazinho. Ora, deixa isso pro popular. Aqui você tem que ofertar o que a ciência prova que tem efeito.
Não tem sentido isso. Eu recebi, há poucos dias atrás, de uma pessoa me mandando: olha o que estão ofertando numa UPA de tal estado. Eu fui ver o que... Sério? Uma benzedeira dentro de uma UPA? Uma unidade de pronto atendimento? Tô te falando. Tá? E isso não tem a ver, falar assim, ó, é deste governo, do governo passado. É da instituição nacional. Exatamente, porque o Ministério da Saúde tem lá um monte de, entre aspas, terapêuticas, que isso não é terapêutica, que eles ofertam, que não tem nenhuma base científica. E eles poderiam simplesmente ofertar o quê? Atividade física, exercício físico. E ninguém faz isso, não tem promoção de saúde. E se ofertasse isso, já ajudaria em muito. Em muito a saúde mental das pessoas. Se você, por exemplo, não permitisse incentivo de uso de álcool às 10 horas da manhã, onde você pega uma criancinha que está ali assistindo um programa matinal, aí vem a propaganda de cerveja, vem a propaganda de bebida. Óbvio que vai levar para quê? Para o alcoolismo. Por quê? Porque desde cedinho você está ensinando. Não à toa, o cigarro foi duramente combatido, né? E o álcool também passou por um processo. Case importantíssimo. Eu lembro o resultado de uma campanha para as pessoas que têm deficiência visual. O índice de consumo de cigarro é baixíssimo, porque é um vício... Não tem um estímulo. De visual, não tem um estímulo, elas praticamente não usam. Doutor, eu acho que estamos atingindo um momento assim que dá vontade de continuar por mais 2, 3 horas com o senhor, porque é uma caixa de conhecimento e fácil, tátil, comunicativamente falando, de entender. Mas eu acho que eu tenho 2 caminhos aqui para terminar, ver se você concorda. Eu acho que assim, primeiro saber, onde é que a galera que não tem acesso pode encontrar suporte? Quais são as instituições, organizações, recursos para a prevenção do suicídio, além desse prático e fácil que é encontrar já uma atividade física, seja lá qual for, ou um exercício físico, seja qual for. Onde é que o brasileiro pode, nos rincões daí, tentar encontrar um caminho para tô triste? Ajuda. Onde é que esse cara se agarra? Em quem ele se agarra, além da família? Pois é. Quando você quer o aspecto científico, a Associação Brasileira de Psiquiatria te oferta isso gratuitamente. É só entrar no nosso site, nossas mídias sociais. Vocês têm gente lá à disposição aí? Não. Não entendi. Científico, da parte científica. Então, nós temos o canal da Psiquiatria, onde nós temos aulas explicando, mostrando, perguntas e respostas, porque toda terça-feira à noite nós gravamos um ABP-TV, que é sobre temas da psiquiatria, fica ao vivo e depois vai para o canal, para que as pessoas possam... E a gente responde ao vivo. Todas as perguntas que chegam. Tirar dúvidas, esclarecer. Tudo. Esclarecemos a todos. Essa parte, que é o que a gente consegue fazer, nós fazemos. Parte de assistência que vem o problema, que você não tem. No Brasil, tem uma ou outra instituição que fala que faz prevenção do suicídio. Não é verdade. Porque nós não temos nenhuma hotline no Brasil. O que é uma hotline? Hotline não é você ligar aqui e bater papo. Nós não temos no Brasil nenhuma organização para fazer isso, porque o Estado oferta com dificuldade os CAPs e você chega nos CAPs e não tem psiquiatras. Às vezes tem a equipe, mas não tem psiquiatra. Então, como é que é isso? Como é que você faz um serviço que se propõe a tratar doença mental e não tem psiquiatra? Ah, mas tem médico. Aí você chega lá no médico, porque eu fiz um curso de 40 horas de saúde mental. Eu não quero que minha mãe... Eu não quero que minha mãe seja atendida por uma pessoa que fez um curso de 40 horas. Eu quero que minha mãe seja atendida por uma pessoa que fez uma residência médica durante 3 anos, 60 horas semanais. Contato humano, direto, total, diário. Para diagnosticar, para saber tratar. É muito diferente. É isso que eu quero para minha mãe. Se eu quero isso para minha mãe, eu quero isso para toda a população brasileira. Qual a saída? Apresentou ideia de suicídio, tem conversa de suicídio, chama o SAMU e fala, essa pessoa precisa de ajuda. Chamar algum lugar é chamar o SAMU. 193 Brasil inteiro, é isso? 192, né? 192, 193 é Corpo de Bombeiros, é isso? 192 é SAMU. 192 é SAMU. Você tem que chamar o SAMU. Por quê? Porque ele vai lá para pegar a pessoa, para poder levar para um serviço de saúde. Veja que eu não estou falando de serviço médico, mas serviço de saúde, porque ali é um local de proteção. E todo mundo tem a obrigação de saber o que fazer com essa pessoa. Essa pessoa vai para um lugar para ficar protegido, que aí sim aciona quem tem a capacidade técnica de saber o que fazer com alguém que está pensando em suicídio. Então chama um psiquiatra ou... Nos lugares que não tiver psiquiatra, a pessoa que tem treinamento para aquilo. Então, de norte a sul, leste a oeste... A existe no serviço público, doutor?
A medicação existe no serviço público? Pois é, outra tristeza que vocês estão me dando aqui para eu ter que falar isso. Você vai precisar de psicólogo depois daqui, pois né? É. Psiquiatra. Lá em casa é uma família de psiquiatra. Pronto. Saiu depois da trem para ir no psiquiatra. Lá em casa são 3 psiquiatras e uma psicóloga. Nós gostamos mesmo muito da... Imagina. Não tem medicação para você ter de fácil acesso. Número 1. Na farmácia popular, que deveria ter, já que 10 das doenças que mais afastam do trabalho, 5 são doenças mentais, Flávia. 5 das 10 doenças que mais afastam do trabalho. Então, olha o quanto que é grave isso. Ota, quando você falou das mortes, que é a quarta... Mas na farmácia popular não acha também? Não tem. Nenhum. Quando você falou, por exemplo, dos 15 aos 29 anos, que é a quarta causa de morte, nós temos que lembrar que nós estamos falando que a quarta causa de morte, entre milhares de tipos de causas de morte. Não é entre 10, 20, 30 causas. Sim. Só da psiquiatria nós temos mais de 300 diagnósticos. Quando você pega das 54 especialidades médicas, são milhares, é a quarta. E como que você tem como a quarta causa de morte sendo o suicídio e não tem, Flávia, na farmácia popular um antidepressivo sequer, um ansiolítico sequer, um estabilizador de humor sequer? Como? Não tem. Vai para atividade física. Infelizmente não tem. Vai para atividade física, essa é a saída, né? É uma grande jogada. Você resolve. Mas não sozinho não resolve. É claro. A gente tem que tomar esse cuidado de dizer, porque assim, é importantíssimo, sim, ponto. Mas tem quadros... Que tem que ser conjugação de fatores. Exatamente. Porque são só os quadros leves. E aí, só para lembrar uma conversa que nós já tivemos em um outro momento, que é assim, como é que você sabe que é doença? Que a pessoa está tendo perdas. Então, se está tendo perdas, consequentemente, só atividade física, por exemplo, não vai resolver. Me dá um exemplo de perda para o pessoal entender direitinho. Perdas que você diz? Não está indo ao trabalho. Não está indo ao trabalho, tá ficando magrelo demais da hora da noite pro dia, é isso? Ou está engordando demais. Ou está engordando bem lembrado. Ou não consegue emagrecer jamais. Ou dorme demais. Ou deixou de frequentar uma coisa que ele sempre frequentava. Também. Poxa, olha só fica um alerta, quantas empresas não podem estar apoiando uma campanha tão importante. Todas poderiam ajudar, doutor? Com o mínimo. Exato, e já faria muito. Exato, e que perdem até para os seus próprios funcionários. Mas com acompanhamento é responsável, isso que é importante. Lógico. Não adianta só emprestar um dinheiro para alguém fazer o que quiser. Não, faça isso. Não. E nem tampouco esses palestrantes de plantão, né? Ave Maria, né? A gente tem os palestrantes de plantão para tudo, inclusive no próprio Instagram. A pessoa põe lá assim, entre em contato comigo se você estiver pensando em suicídio. Você não sabe nem se é um pedófilo. Tem razão. Atendendo o telefone aqui. Ou um bandido que vai entrar na sua casa, eu vou até a sua casa para te consultar mesmo. Lógico. Isso. É igual atendimento telefônico, por exemplo, se você não tem gravação, se você não tem registro, se você não sabe quem está do lado de lá, se você não triou quem são as pessoas que estão do lado de lá, você não sabe com quem você está falando. É lógico. Mídia social, telefones, e são muito perigoso esse tipo de envolvimento. Então, por isso que eu sempre digo SAMU, porque é governamental. O governo tem a obrigação de fazê-lo. Sim. Tem um Disque 100, tem um Disque 180. Esses são gravados. Isso é do Estado. E tá lá, se você tiver uma denúncia, você tem que ir lá provar o que a pessoa falou, né? Não falar com você tipo assim, olha, você tem 17 anos, você tá dessa maneira, nós temos uma sala de atendimento também. Opa! Você vai para lá e vai encontrar o quê? Quem? Volta como, né? Exatamente. Então, muito cuidado, porque nós precisamos ajudar, nós precisamos continuar cobrando que o Estado, não importa se é o município, se é o governo estadual, se é o governo federal, mas todos eles têm a obrigação de ofertar. E até a sociedade tem que se unir a favor disso também. Exato, quebrar o estigma, o preconceito, né? Doutor, mais uma vez incrível, um bojo de conhecimento, é incrível a sua presença aqui, a gente tem que agradecer e sabe do esforço que vocês fazem com esse Setembro Amarelo, que acontece todo santo dia, toda hora, por todo canto do Brasil. Temos que fazer porque salva vidas. E vamos fazer aquela mensagem, Love, que é importante dele? Vamos, por favor, que a gente quer que você deixa aí pra gente. O que nós temos que parar e pensar é que, infelizmente,
há uma construção negativa em relação às doenças mentais. E Hollywood foi muito mal com essa área da psiquiatria, potencializando intensamente, negativamente, muito o atendimento psiquiátrico e colocando as pessoas que são doentes mentais como são perigosas. Os doentes mentais não são perigosos. Estranho no Ninho com Jack Nicholson, lembra disso? Exatamente. Com isso de você levar essa história de que as pessoas são perigosas, isso loucas e perigosas. Exatamente. Fez com que as pessoas procurassem menos a psiquiatria e que escondessem que tivessem doenças mentais. E não pode ter esse medo. Porque o preconceito, o estigma, mata. Mata porque tira a oportunidade de buscar ajuda. Mata porque tira a oportunidade de tratar. Mata porque faz com que a pessoa não tenha acesso ao tratamento. E aí, inclusive, o estigma estrutural, que é esse do próprio Estado brasileiro, que não oferta na farmácia popular medicamento para tratar as doenças mentais. Isso é um estigma estrutural. A estrutura faz isso. O Chicanismo me disse uma coisa muito interessante na última entrevista dele em vida, que foi para mim. Ele disse para mim, falou assim, o preconceito é muito grande, doutor. Muito grande. E eu faço tratamento psiquiátrico há 24 anos. E eu não seria 20% de tudo que eu sou se não fosse o meu tratamento psiquiátrico. E eu estou fazendo esse depoimento porque as pessoas precisam procurar ajuda, precisam perder o preconceito, precisam ter acesso a tratar. E o tratamento não é barato. Então nós temos que ter isso no sistema público de saúde. E é o que nós estamos pedindo. Olha, eu tenho consultório pessoal particular e eu estou pedindo assim, precisamos ter este atendimento no SUS. Né? Um conflito de interesses ao contrário. Nós queremos que o SUS funcione. Até porque, infelizmente, a demanda é gigantesca. Nós temos 70 milhões de pessoas com algum tipo de doença mental no Brasil no momento. Então, gente, procure a pessoa certa. Se você estiver sentindo que algo não está bem contigo, se você não estiver detectando isso, e você que está do lado dessa pessoa tiver detectado, faça como o doutor falou, pegue no braço dessa pessoa. Ajude. Abrace. Fique por perto, não distancie. Procure um profissional para ajudar você na atividade física, exercício físico, né, Rafa? Com certeza, com certeza. Exercício sempre, né? Agora vou repetir as palavras do doutor, sempre presente no trabalho. Sempre presente. Então, e ajude, gente. Meta a colher, assim como no caso de violência doméstica, violência contra a mulher. Se você ouviu algo de estranho na casa do lado, no apartamento de cima, ou se você não está vendo mais aquele seu vizinho que abria a porta direto, ele sumiu, bate lá. Mete a colher nessa psicologia alheia. Procure saber sim para você poder ajudar. Se torne familiar. Coloque-se na posição. Se fosse com você, não seria bom? Pense desse jeito. Doutor, mais uma vez, muito obrigada, viu? Até eu que agradeço. Prazer estar aqui. O Deus quiser. Só para fechar, peraí, onde que eu procuro informações do Setembro Amarelo? Vamos deixar aí. No site setembroamarelo.com. Setembroamarelo.com. Não tem o BR. Vamos deixar. Setembroamarelo.com. Perfeito. Pronto. Abraço a todos, um beijo, obrigado e continua aqui no treino. Tchau, gente. Tchau.